Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, procurando assim meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Palavra do nosso Senhor. Até aqui vamos orar. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque o Senhor nos deu nesse dia o privilégio de, em obediência à santa convocação do Senhor, nos reunirmos nesse lugar como igreja para cultuarmos a Ti. Graças te damos, Senhor Deus, porque sabemos que o Teu Santo Espírito nos conduz de maneira ao Senhor receber assim então o culto, ó Deus, oferecido ao Senhor. Nesse momento especial, pedimos a Tua graça, na pessoa do Teu Santo Espírito, para abrir o nosso coração e o nosso entendimento, alimentando a Tua igreja com a Tua palavra. E tenha misericórdia da minha vida, ministra a Tua palavra, falho pecador, de maneira a trazer, Senhor Deus, aquilo que de fato é palavra do Senhor, pois o Senhor inspirou, Senhor Deus, os Teus autores para trazermos a Tua palavra. E cabe a nós, homens limitados, compreendê-la, para sermos assim alimentados por Ti. Abençoe a Tua igreja, eu te peço assim nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós, como já faz alguns dias que nós não nos encontramos, eu aqui, a trazer a palavra para os irmãos, quero lembrar que eu procuro, nesses dias que aqui estarei, apresentar o Evangelho segundo Mateus. E só para recordar, queria lembrar aos irmãos que um dos propósitos principais que eu acredito, também acredito, que Mateus escreveu o Evangelho foi para fortalecer a igreja. Uma igreja que estava passando por grandes dificuldades internas, por uma questão de doutrina, por uma questão de ensino, bem como também por perseguições externas. Uma questão da própria Roma, procurando de alguma forma se alegrar com mortes de cristãos, bem como também pela própria religiosidade judaica, tentando perseguir assim a igreja do Senhor.
E o ponto principal, né, que nós podemos encontrar é que Mateus, com esse propósito, está dizendo para a igreja: mantenham-se firmes, porque Jesus é o Rei que ele diz que é. Dessa maneira, nós vimos logo no início do capítulo 1, quando lemos a genealogia, que eu costumo dizer, até porque eu fiz isso, muitas vezes quando vamos ler a Bíblia e chega na genealogia, será que eu posso pular a genealogia? O que vai me edificar ler todos aqueles nomes? Inicialmente, até se pula. Mas depois, quando compreendemos a necessidade e importância da genealogia, nós voltamos a ler. E na genealogia relatada por Mateus, em que ele divide, né, em 3 grupos de 14, né, um propósito bem específico, nós vimos que o primeiro objetivo dele é mostrar que Cristo, como descendente de Abraão, é o perfeito cumprimento do pacto. Lembram? Que Cristo, de fato, ele não apenas ele, por ser descendente de Abraão, é digno da terra, como ele de próprio é o rei de toda a terra, uma vez que ele é descendente de Davi. E vemos também que, como filho de Deus, de fato, ele é o Messias prometido. Então, toda aquela genealogia nos mostrando em Cristo a sua questão pactual, a sua questão de reino, né, como rei, e o seu ser filho de Deus e mediador. E logo no capítulo seguinte, capítulo 2, nós vimos como, uma vez que é nascido o rei do universo, o rei dos judeus, o grande rei e Messias, o próprio Satanás tenta levantar os seus para destruir aquele que haveria de lhe pisar a cabeça. Então a perseguição, né, contra a criança que tem que fugir para o Egito. Imagina as mulheres aqui grávidas, né, naqueles momentos tão assim difíceis, pensar, sofrer perseguição, ter que fugir, depois com criança pequena ter que se fugir de um lugar para outro, e José com aquela preocupação. Imagina que os homens, né, responsáveis pelo lar, a esposa fragilizada, um filho pequeno, toda aquela estrutura de família. Entretanto, Deus conduzindo-os para que a vida da criança, o rei prometido, venha a ser preservada. E assim então Jesus desenvolve toda a sua início, né, da sua vida, até que nós vemos o capítulo número 3, quando, lembrando, Mateus, uma vez que ele está enfatizando a igreja acerca de Cristo como Rei e Senhor, em que nós podemos confiar, em que nós podemos de fato nos entregar, em que nós podemos de fato ter como a segurança da nossa vida. Mateus agora vai apresentar, né, no relato que ele faz sobre a vida de João Batista e o batismo de Jesus, a sua unção real. No início, como nós lemos, nós podemos observar, e se de fato posso trazer um tema, né, um título para essa passagem, é de fato essa: a unção real de Jesus. Porque João Batista, perceba, quando ele se levanta, o primeiro ponto, e divido aqui em 3, primeiro ponto que nós encontramos, é justamente falando sobre a pessoa de João. Mais para frente, no capítulo de número 11, Jesus vai testificar, apresentar aos seus ouvintes que de fato João Batista era o Elias prometido. Aqui Mateus está dando introdução a esta questão de João, mostrando algumas semelhanças já entre João e o próprio Elias. Se você observar essa relação, nós encontramos em 2 Reis, capítulo número 1, verso 8, um momento em que o rei Acasias vai até ao rei de Judá, e o rei de Israel ele vai procurar consultar deuses falsos deuses, em relação à sua enfermidade. E quando ele então manda os seus a consultar os falsos deuses, Elias vai ter com esses enviados e dizem para os enviados: olha, voltem e digam ao rei que ele vai morrer. Então o rei pergunta para os enviados: quem foi que lhe disse isso? Né? Qual é a aparência desse homem?
E ele vai dizer, ele vestia peles de pelos de animais e tinha um cinto de couro. A mesma vestimentas de João Batista, que no deserto, como nós vemos no relato de Mateus, está ali vestindo pelos de camelo, cintos de couro. Uma alimentação também bem específica, né? Gafanhotos e mel silvestres, ou seja, um voto que havia sido feito. E se você observar bem no Salmo 116, nós devemos cumprir os nossos votos. A Bíblia não nos obriga a fazermos votos, mas se nós fazemos votos ao Senhor, nós somos obrigados a cumpri-los. Nós temos ali então uma apresentação de João Batista como sendo de fato aquele que veio segundo Elias, que veio no espírito de Elias, o Elias que viria segundo a narrativa de principalmente Malaquias capítulo 4. Perceba, havia então em João uma aparência, uma veste, uma questão externa bem que identificava-o bem com profetas do passado, como Elias. A sua mensagem também é algo interessante, porque veja bem, no versículo de número 2, nós vemos que diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista chamava o povo de fato à conversão. A palavra arrependimento não é só você se entristeceu por algo que fiz, eu estou muito arrependido do que fiz, e fica nisso. A palavra arrependimento, ela tem uma ideia de conversão, ela dá uma ideia mesmo da questão da metanoia, que é justamente você estar no caminho e falar: opa, esse caminho está errado, eu preciso continuar por outro. Então o arrependimento leva de fato as pessoas a entender: eu estou em erro, eu errei, e se eu errei, eu não posso simplesmente me entristecer, parei por aqui porque errei. Não, eu errei, mas a jornada da vida continua. O que eu devo fazer? Procurar trilhar o caminho certo. Esta é a mensagem de João Batista a todos aqueles que iam ter com ele no Jordão para receber esse batismo. E veja, esse batismo de João Batista, ele era posterior à confissão de pecados. Lucas, capítulo 1, vai nos mostrar isso bem claro. Após confessar os pecados, as pessoas então eram batizadas por João, o batismo de arrependimento. Essa mensagem de João Batista acerca de arrependimento, ela chegava até mesmo aos fariseus. Veja no versículo de número 8, ele dizendo aos fariseus: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora é interessante porque quando João Batista, Marcos capítulo 1, versículo 15, é que nós temos claramente a palavra do Senhor dizendo que eles iam ter por João e eram batizados após arrependimento, não em Lucas. Acontece que quando nós observamos então esse chamado ao arrependimento, a mensagem de João Batista, além de convocar a um novo caminho, porque para preparar-se, né, o caminho do rei, essa mensagem que ele anunciava, ele também fala sobre o reino. Então, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E é muito importante nós entendermos essa visão de reino apresentada por João Batista e muito possível vista também por demais judeus e israelitas. Por quê? Porque no capítulo de número 11 de Mateus, ainda vamos chegar lá, se assim o Senhor permitir, João Batista de alguma forma tem dúvida do ministério de Jesus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sabia que Jesus Cristo de fato era o Messias, mas a ideia de reino que eles tinham em mente era uma ideia de um reino imediato, um reino que iniciaria naquele momento e que o Senhor de fato tomaria Roma e que de fato Cristo Jesus sentaria no trono e governaria, e os cativos seriam libertos, a paz do Senhor reinaria e principalmente os ímpios seriam destruídos.
É interessante observar que quando João Batista vai falar para os fariseus, ele, imagino eu, e alguns outros também, imaginam ele com o peito cheio, diz: raça de víboras, versículo de número 7. Vocês acham que só porque são descendentes de Abraão são dignos do reino? Raça de víboras vocês são. Ele tem coragem de enfrentar as lideranças dos seus dias. Por quê? Porque na sua interpretação e no seu entendimento acerca de reino, o reino que haveria de chegar já haveria de dar cabo daqueles homens. Da mesma maneira que ele tem poder de assim, da maneira que ele tem coragem, ele tem força, ele tem a autoridade dada não para trazer uma verdade, que encontraremos também quando o Senhor fala sobre sabedoria, a questão de palavra de sabedoria. Ele usa de sabedoria para com Herodes. Por quê? Porque de fato Herodes, que queria se casar com a filha do seu irmão, aquilo era algo proibido diante do Senhor. Herodes estava fazendo algo totalmente errado, mas diante dos romanos, aquilo talvez não teria problema nenhum. Palavra de sabedoria, mas com força no peito para poder te trazer essa palavra. Ele enfrenta Herodes e é preso. Justamente nesse contexto de prisão é que muito provavelmente João Batista diz: como pode? As escrituras dizem que o rei viria e os cativos seriam libertos. Eu, que estava liberto, servo do rei, estou cativo. É o Senhor que eu devo esperar? Você encontra isso no capítulo 11, ou devemos esperar por outro? Então veja, João Batista e muitos judeus israelitas, a ideia que tinha de reino era justamente esse reino imediato, esse reino que iniciaria justamente na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, trazendo então assim condenação total aos ímpios. Então a primeira coisa que nós vemos no texto é essa apresentação de Mateus acerca da pessoa de João Batista, a sua identificação como profeta, como aquele que no deserto estava ali a anunciar arrependimento, chamando ao povo ao arrependimento, bem como também essa sua relação com Elias. E depois nós vemos a questão, de fato, da sua mensagem. Ele, como ofício, era o arauto do rei. Ele veio para preparar o caminho do Senhor, né? Nós encontramos isso bem no versículo 3, quando trazendo aqui uma palavra que vem acerca da profecia, diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, ele vem como de fato aquele que anunciaria a vinda do Senhor, o arauto do rei. Então veja, dentro de toda essa estrutura de reino é esse que de fato nós estamos a viver nele. João Batista vem como arauto falando: o rei chegou. Acredito que a maior parte de nós já vimos filmes europeus aqui, dessas questões dos impérios, e trombetas a tocarem quando o rei adentra, né? Ou seja, o rei chegou, e o povo então se preparando para a passagem do rei. Isso era a atuação de João Batista. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui de forma assim geral é justamente sobre a pessoa de João. Segundo, nós vemos de fato que essa sua visão de reino, né, como ele identificava e ele apresentava essa ideia de reino. Então, como eu já disse, a visão de reino de João era que de fato a vinda do Senhor seria algo que iniciaria todo um reino e um tempo de paz. João Batista, provavelmente muito conhecedor das Escrituras, tinha em mente Gênesis capítulo 49, verso 10, quando Judá dando a bênção aos seus filhos, quando Jacó dando a bênção aos seus filhos, diz a Judá que da descendência dele o cetro não seria apartado até que viesse Sião, ou seja, até que viesse aquele que é digno de ser. De maneira então que, conhecendo toda a Escritura, conhecendo principalmente o livro de Isaías, o último profeta Malaquias, João Batista tinha essa compreensão acerca de reino e anunciava então ao povo o chamado arrependimento
e essa questão do reino. Um reino que, de fato, como ele mesmo disse, se você observar no versículo de número 10 e até o versículo de número 12, João Batista vai falar ali ao povo, mas de alguma forma diretamente a esses fariseus, acerca do próprio ministério do rei e o que o rei haveria de fazer. Veja, ele diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der fruto, bom fruto, é cortada e lançada fora. Veja que palavra dura para aqueles que de fato estavam ali a ouvir e que não concordassem com a mensagem de João Batista. Ele está dizendo que se nós não produzirmos frutos, bons frutos de arrependimento, ou seja, fruto de arrependimento não é chorar, fruto de arrependimento é mudança de vida, mudança de comportamento. Ele está dizendo, vai ser cortado e lançado ao fogo. E aqui, versículo 11 e 12, é onde muitas vezes nós encontramos aquela questão de ser batismo com o Espírito Santo e o fogo ser o fogo que vem do Senhor para fortalecer esse Espírito. Nós bem sabemos que não é nada disso. Nós bem sabemos que aqui há uma relação entre graça e condenação, entre salvação e inferno de fogo, ou seja, o próprio Senhor de fato seria aquele que haveria de trazer a uns a libertação, libertar-se os cativos, mas a outros trazeria fogo, lançaria ao fogo, ou seja, o fogo ardente, o fogo que de fato não consome, mas queima pela eternidade. Entretanto, João Batista de alguma forma não tinha essa mesma percepção. Voltando a comentar rapidamente do capítulo 11, porque durante muito tempo no livro de Mateus ele não vai falar tanto mais sobre João Batista. No capítulo 11 nós encontramos que Jesus diz que não há ninguém nascido de mulher maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, dando-nos a entender que de fato João Batista foi um grande profeta, um grande homem. Mas aqueles que estavam ali, de fato, ouvindo a Jesus, eram maior porque João e muitos do passado não tiveram o ensino como estavam a ter os discípulos e aqueles que ouviram o Senhor Jesus Cristo. Porque de fato o Senhor trouxe luz a todo o Antigo Testamento, mostrando como ele apontava para ele mesmo, mostrando-nos inclusive como João e muitos estavam enganados acerca desta estabilização do reino, desta implantação do reino, de que de fato o reino havia sido inaugurado, mas a sua completude, o seu todo, só na segunda vinda do Senhor. De maneira que muitos que esperavam que ele governasse sobre todo o povo e destruísse o império de Roma, viram o Senhor ser crucificado. Então perceba, João está anunciando essa visão de reino, e ele de fato falando aquilo que sim é palavra de sabedoria sobre o reino, mas que não seria para o tempo em que ele estava a viver. Então nós vemos aqui essa segunda questão, que é a visão de reino apresentada por João Batista, e depois, a partir do versículo de número 13, nós temos o relato então do batismo de Jesus. E aqui nós encontramos algo bastante interessante também, porque primeiro, o batismo de Jesus não foi batismo de arrependimento. Veja, João batizava os homens que iam ter com ele no Jordão. Esses homens confessavam seus pecados e eram batizados. Como Jesus pode vir a ter recebido de João Batista o mesmo batismo se ele não pecou, nunca pecou, sequer sabe o que é pecado? Jesus nunca poderia ter chegado ali e ter dito: eu fiz mal aos meus pais, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, transgredi a lei de Deus, quebrei a aliança.
Ele é o perfeito cumprimento do pacto. De maneira que é impossível Jesus ter pecado. Porque se ele pecou, pagou os preços pelo próprio pecado, nós todos estamos perdidos. Mas sabemos e cremos que ele, de fato, justo e santo, entregou-se como sacrifício pelos nossos pecados. Então, o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito por nós. Então, o que nós podemos encontrar nesse batismo de Jesus? E é interessante porque justamente nesse batismo de Jesus é onde podemos chegar nessa ideia de unção real. A unção real do nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque veja, um batismo como um sinal, no Antigo Testamento nós vemos o próprio Samuel ungindo tanto a Saul quanto ao rei Davi. E aqui como um sinal, alguns, eu também acredito, que esse batismo de Jesus nunca foi para arrependimento, mas foi como um sinal para uma unção real. De maneira que ele ali está sendo ungido pelo profeta como rei, diante dos homens. Ele está recebendo ali essa unção real do profeta, que era necessário para o rei. Então, além dele ser descendente, ele recebe naquele momento a sua unção real. Mateus está então mostrando que não por arrependimento, mas por sinal de unção real, Jesus se submete ao batismo de João Batista. Há um entendimento também de alguns, e nessa parte eu ainda não fiquei muito bem claro sobre isso, acerca de Jesus o fato de, em Filipenses nós temos o relato de Paulo que Jesus, não levando em consideração ser igual a Deus, mas submetendo-se, fez carne, ou seja, esvaziou-se, ele ali quer se igualar aos homens, ou seja, assim como todos estão sendo batizados, ele também iria ser para se igualar a nós. Eu particularmente não tenho muita compreensão sobre isso, não consegui ler muito sobre isso, mas eu acho que isso é um pouco mais fraco do que essa unção real. Por quê? Porque logo após receber a unção real do profeta, por ele ser o rei do universo, ele recebe a unção real do seu próprio Pai. Você vê na continuação, acompanhe comigo, verso 16: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Esta unção que ele recebe como profeta, do profeta, uma unção de rei terreno, visível diante dos seus súditos que estavam ali presentes, ele também agora, naquele momento, recebe do Senhor também essa unção como rei do universo. Ele de fato recebe do Senhor. E aqui também é outra coisa difícil de nós trazermos, porque, veja, alguns entendem que nesse momento Jesus recebe o Espírito de Deus. Também não podemos observar muito por aí, por quê? Porque de fato, desde o ventre, pelo poder do Santo Espírito, ele nasce de forma virginal. O Senhor já é conduzido de alguma forma aqui, nesta unção. Ele não apenas recebe a unção para reinar, mas ele recebe também o Santo Espírito para reinar como o Filho de Deus, o reino pleno, perfeito e cheio de poder e de glória. O que diz Davi? Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Saul, quando ficava perturbado, Davi ele tocava a harpa, ele sentia a paz, a presença de Espírito. E aqui, de fato, de uma maneira em que daria também início a Jesus Cristo, de todos os seus feitos maravilhosos, ele recebe do Pai essa unção para reinar, e reinar com toda a glória, todo o poder, dando todo o louvor ao Pai, realizando todos aqueles feitos maravilhosos. Então veja, esse selo, essa unção real, apresentado para nós como igreja, tentando Mateus nos dizer cada vez mais, é Jesus,
Ele é o Rei, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, nos fortalece para continuar confiando nele. Veja que ainda nessa questão da unção real, nós vemos, que a voz que se abre nos céus, no último versículo 17, e eis uma voz nos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me compraz. O Filho de Deus, Rei do universo, ungido diante dos homens, confirmado também pelo Pai, dado a Ele, naquele momento derramado, de alguma forma, o Espírito de Deus, para esse início de atividade maravilhosa. Nós temos Mateus nos testificando: o Filho de Deus agora vem para reinar sobre todos. Então, de alguma forma, nós podemos observar essas questões nesse texto. Questões que naquele tempo, penso eu, que entre alguns, os fariseus, ficou uma questão de: que coisa estranha é essa? Entretanto, entre outros, batizados por João, reconhecendo seus pecados, vendo todos aqueles feitos, de fato dizem: vamos atrás desse homem, porque de fato chegou o Rei. Nós ouvimos a voz dos céus, desceu sobre ele como pombo o Santo Espírito, e ele de fato foi ungido. Por quê? Porque não há pecado nele. Aquelas pessoas naquele tempo, e a igreja, a quem Mateus direciona esse livro, também conhecendo o contexto histórico, entendeu? Foram fortalecidos. No entanto, o que nós hoje podemos observar para nós, de maneiras práticas e teológicas, acerca desse texto? Primeiro, em relação ao teológico, nós devemos de fato compreender: Cristo é o Rei, sem pecado, que governa sobre a nossa vida e que governa sobre o seu reino dele, não nosso. Homens, muitas vezes pensamos na nossa casa como nosso reino, nossas esposas, as nossas rainhas, mas esse pequeno reino chamado lar é governado por um principal rei chamado Cristo, que reina sobre nós, que reina sobre todos, que reina com poder e autoridade sobre todos os seres, dos seus súditos àqueles que não são os seus súditos. Ele é Rei, e já trazendo algo que está bem no finzinho do Evangelho, mas que Mateus de alguma maneira coloca em alguns momentos do livro: recebeu toda a autoridade sobre os céus e terra. Ele é o Rei, Senhor, em que você e eu podemos confiar e devemos entregar todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa confiança. Arrependidos dos nossos pecados, crendo nele não apenas como nosso Salvador, para perdão dos nossos pecados e salvação, mas também como aquele que nos ensina acerca da palavra, a quem devemos ouvir e a quem devemos imitar. De maneira teológica, o Rei, sacerdote, Messias, o profeta, Cristo Jesus é o nosso Senhor. Agora, de maneira prática, eu acredito que nós temos também alguns pontos aqui. O primeiro deles é acerca de, uma vez que observamos João Batista, também podemos observar no nosso meio dia a dia a questão de: o que identifica um crente? O que identifica uma pessoa genuinamente cristã? Suas vestes ou as suas obras? As vestes de João o identificou como um profeta, alguém com humildade ali no deserto. Mas as vestes de João não estão na Bíblia como: eis que te digo que todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, se converterem do Senhor, usarão vestes de pelos de camelo e também comerão mel silvestres e gafanhotos. Nós não podemos identificar nossos irmãos por vestes ou por questões exteriores. Nós devemos identificar por frutos.
de arrependimento por observação de boas obras. E o que é observação de boas obras? Obediência à justiça, à lei de Deus. Porque boas obras não é fazer algo bonito aos olhos dos homens, mas é algo que está de acordo com a lei de Deus. De maneira que, para de fato identificarmos uns aos outros e bem, olhemos a questão dos frutos de arrependimento. Estas são coisas importantes. E a Bíblia nos fala sobre modéstia, sobre aquilo que não venha chamar a atenção de outros, tirando então daquela pessoa, e Paulo usa uma expressão de crente forte e crente fraco, tirando dele a paz com o Senhor por conta da sua consciência. Mas o Senhor nos chama de fato a uma questão de boas obras, de frutos de arrependimento. Assim, não há uma aparência que identifique um cristão. Apenas suas obras, produto de arrependimento e conhecimento bíblico, podem separar um cristão de um não cristão. Segundo, temos que tomar cuidado com a forma que apresentamos aos homens nosso conhecimento sobre Deus. Veja, João Batista tinha sim sabedoria acerca de Cristo, acerca do Messias. Ele apresentou diante dos homens sim a verdade das Escrituras. No entanto, eu entendo que uma vez que João, por mais que tinha o conhecimento, não tinha de fato todo o conhecimento e acreditava já ser aquilo, a realidade sobre o reino, que o Senhor viria e já traria fogo sobre os inimigos e paz sobre o seu povo. Eu entendo que nós também temos que cuidar e tomar cuidado para como nós anunciamos o Evangelho ao não cristão, àquele que precisa ouvir o Evangelho do Senhor. É muito comum a gente perceber aquelas coisas do tipo: olha, você tem que se arrepender dos seus pecados, senão você vai para o inferno. Muitas pessoas ao ouvir isso simplesmente vão ignorar, vão rejeitar, vão se fechar ainda mais para a igreja. Isso eu falo também pelo que o Senhor tem me dado de vivência ali em Monte Alegre. Monte Alegre é uma vila em que a igreja não conhecia Evangelho. Monte Alegre é um local em que portugueses mesmo, totalmente ligados à tradição católica, vivem essa tradição. E em alguns momentos conversar com alguns e tentar apresentar algo foi de fato situações terríveis. Mas hoje, respondendo às perguntas e procurando responder com temor ao Senhor e sabedoria, uma vez que as pessoas começam a fazer perguntas por ter um vínculo de relacionamento de amizade, isso tem alcançado muitos ali. Eu até rapidamente posso dizer aqui que foi fantástico ouvir de uma portuguesa. Ela não é membro da igreja. Eu tenho orado a Deus e pelos frutos que ela tem demonstrado, eu espero que de fato sim, ela tenha nascido de novo, o Senhor tenha alcançado, seja uma das eleitas do Senhor naquele lugar. Essa mulher, ela não conseguia mais conversar com uma determinada amiga dela, que precisava de ser aconselhada. E muito temerosa, muito triste por não conseguir conversar com essa amiga dela, duas portuguesas. A amiga está passando por um momento muito complicado. Ela então compartilhou conosco a dificuldade de falar para a sua amiga e de dar conselhos à sua amiga. E por que ela estava com dificuldade de dar conselhos à amiga? Porque ela temia a Deus, pelo fato de talvez dar conselhos errados, porque ela agora estava conhecendo a Deus e sabia que muita coisa da vida dela estava errada. Então, temendo a Deus, ela temia falar com a amiga dela para não dar conselhos que não fossem bíblicos. E muitas vezes nós na evangelização queremos empurrar nas pessoas acerca de Cristo, e o Senhor não nos chama de fato a isso. Como lemos hoje na leitura continuada da liturgia do culto de hoje, Paulo em Atenas, observemos bem aquilo.
Até porque o próprio texto diz que Paulo não quis empurrar sobre eles ressurreição e esperou a próxima reunião para continuarem a falar sobre o assunto. E nós tenhamos sabedoria nesse sentido. Esse é um ponto prático que eu também encontro nesse texto, tirando para uma aplicação nossa nos dias de hoje. Terceiro, e para finalizar, tenhamos por certo que Cristo nunca cometeu um pecado sequer. Não há em Cristo nada que de fato possa dizer que Cristo pecou. E uma coisa bem presente em nosso meio, eu acredito que muitos aqui talvez terão contatos com pessoas, testemunhas de Jeová, porque há muitos em nosso meio, e eles apresentando muitas coisas do tipo Cristo não ser Deus. E uma coisa é muito certa: se ele não é de fato Deus, sim, ele pecou e morreu em punição do seu próprio pecado, porque ele se diz ser Deus. Se ele não era, ele blasfemou. Se ele não era Deus, se Cristo não fosse Deus, ele teria colocado-se como aquele que é Deus, tentando tomar lugar de Deus, e foi morto justamente pelos judeus, porque foi uma acusação levantada sobre ele. Mas nós cremos e sabemos que ele é o Senhor. E naquele momento do seu batismo mesmo, e recebendo a unção, nós temos as três pessoas da Trindade ali reunidos, nos mostrando que as três pessoas da Trindade estão trabalhando na salvação dos homens e atuam continuamente em nossas vidas. Ele é o perfeito Rei e que governa sobre todos nós. Ele é o perfeito sumo sacerdote que intercede por nós. E ele é o perfeito sacrifício que nos liberta da culpa e condenação do pecado. Arrependemos-nos e nos voltemos para Cristo. Se temos vivido qualquer coisa que gere em nosso coração a falta de paz com Deus, se nós temos vivido qualquer coisa que gere em nosso coração certeza de que vivemos errado diante do Senhor, convertemos-nos e nos voltemos para Cristo. Tenhamos comunhão uns com os outros e nos alegremos no Senhor. Amém?